Pera aí. Tá uma bagunça, mano. Fiz uma zona hoje. Aí, e, ou se quiser, aqui ó, escadinha, meu irmão. Olha que vista cabulosa aqui em cima. Olha lá a Assembleia. Foda. Aquele frontispício da Assembleia. Um quadro que ele tem um aspecto sóbrio no sentido de parece uma composição realista, impressionista, clássica, né? Não tem nada que se diferencie muito a não ser uma leoa vermelha deitada no sofá, sabe? Mas é que eu acho que a leoa deitada, aí entra uma parte de simbolismo que vai vindo aos pouquinhos enquanto eu tô pintando, a mente vai entrando nesse mundo, vamos dizer, eu tô pensando só sobre isso durante muitas horas e aí começa a vir umas coisas que davam, que agora às vezes eu tenho dificuldade de falar, é quase como se fosse um lugar meditativo. Então, já batemos a palma ou baixa? Mais um. Seja muito bem-vindo, não, tô brincando. Então, como a gente conversou antes, assim, a ideia aqui da Voz do Futuro é a gente contar as histórias das pessoas que não necessariamente hoje estão como protagonistas nos jornais, na mídia tradicional. A gente entende que as pessoas reais é que têm alguma coisa para dizer, né? E a gente quer mostrar a arte das pessoas que estão fazendo arte real no mundo, verdadeiro no mundo, com paixão, com amor, que tem uma história, maneira para contar, pessoas que têm referências legais, pessoas que são autênticas, e eu acho que você é um cara super autêntico, né? Você traz a tua verdade muito, muito à tona quando você está conversando com outras pessoas, e de uma maneira também muito contemplativa, né? Não é uma maneira arrogante, não é uma maneira agressiva. Um pouquinho arrogante, um pouquinho não sei, discordaria, mas tudo bem. Mas eu acho que você traz assim, a sua fala de uma maneira com muita paixão. Eu acho que esse é o ponto. E a gente quer conversar com pessoas assim como você e, cara, conhecer a tua história, conhecer a história dessas pessoas. E eu queria que você contasse a tua história, como você contaria para uma pessoa que acabou de conhecer, qual é o seu nome, sua idade, de onde você veio e para onde você vai. Pô, não começo conversando com ninguém falando minha idade ou meu nome, mas a gente pode começar assim também. Eu sou o Gustavo, Guga Liuzzi. Meu nome todo é Gustavo de Sá Lessa Liuzzi Guimarães. Eu tenho 39 anos. Mês passado, fiz 39. Comecei meu 40º ano, né? Sou artista. Eu comecei desenhando na escola, sempre fui, o que desenha bem da sala, sabe? E aí a coisa sempre foi... eu acho que isso ajudou muito a continuar, eu acho. Meu pai é designer gráfico. Ele não tem o costume de ficar desenhando, mas, porra, sabe muito de composição gráfica, milhões de livros em casa de arte, então sempre foi um assunto, né? Minha mãe desenha muito bem, meu avô, minha avó, meus tios, meu primo, minha irmã, todo mundo desenha bem. Engraçado, então tava ali, né? Tava no berço. Comecei a trabalhar muito cedo, com 15, 16 eu consegui um trabalho no Estúdio Mega, e logo depois numa escola, fazendo um jornal para uma escola chamada Mabuia. Eu tinha acho que 18 anos, 17, e foi o primeiro projeto que eu peguei assim, bacana de fazer, de ver a escola toda escrevendo e alguns desenhando também, fazendo umas ilustrações, e eu fazia a diagramação, que eu menti, né? Eu minto bastante, tá? Qualquer parte da história aqui eu posso estar inventando. Eu falei pro coordenador, pro diretor da escola, que eu fazia a diagramação, o layout da revista do Jornal do Brasil na época, e ele, porra, então é você o cara e tal, eu ainda cobrei por isso. Mas eu tinha o backup, ele tinha meu pai para tipo, pai, eu não sei como é que faz isso, e aí ele me ensinava, não, só clicar aí, né? Pegava as mini dicas, que na época não tinha o Google ainda, né? E pronto, me virei e fiz um jornal que talvez eu tenha aí, possa te mostrar. Esse é o jornal? Esse de quando? Esse de 2004, abril de 2004. A escola foi uma guerra, eu nunca me dei bem com a escola, eu acho.
eu não lembro de nenhuma fase boa na escola, não, no maternal até o CA ali, até aprender a escrever, eu tenho boas memórias. Aí a partir dali era sempre isso, uma vontade de fazer outras coisas que não... Eu não gostava do cheiro da escola, das cores da parede, eu não gostava da textura, nada ali nada. Eu não, realmente era uma coisa máxima pra mim. Você falou sobre o cheiro da escola, que cheiro que era esse? O que te incomodava? Sei, cheiro de coisa guardada, não sei, eu não gostava. Mas não queria nem me focar no cheiro, todo o sistema da escola, a maneira como queriam me ensinar. As matérias nunca eram não é uma coisa muito aberta, né? É sempre um pouco ela vai te dar um geral, mas focado nas perguntas que vão cair na prova. Então, já perdeu aí, porque, por exemplo, o Egito, que a gente estava falando hoje mais cedo. Desculpa. Uma vez eu perguntei para o professor na quinta série o que eles comiam, então, que era um deserto, o que eles comiam, o que tinha para comer, como é que era isso? E aí ele falou, não, mas isso me deu uma resposta meio evasiva e falou, isso não cai na prova. Quando eu insisti, ele falou, isso não cai na prova, vamos voltar para a matéria. Pô, esse tipo de parada, eu sou meio rancoroso, assim, então pequenas coisas eu acho foi me construindo o inimigo da escola. Fui expulso de 2 escolas, Se você pudesse fazer se você pudesse sugerir, assim, um novo tipo de educação, porque a gente também acha que, assim, a educação da maneira como ela tá... Hoje eu dou aula, olha aí, eu vou chegar aí, só... Com esse sistema todo de provas e da maneira... dura, assim, você vai ter que aprender essa matéria aqui, você não sente tanta função também daquilo. Eu vou me perder aqui falando, porque na verdade eu não ensino o ensino básico para crianças, que é o que eu passei por. O que eu ensino é composição gráfica, tipografia, cor, são coisas, teoria das cores. Então são coisas que não tem... A pessoa já está focada no que ela quer, provavelmente, quando ela vai chegar a mim. É muito mais fácil dar para uma pessoa assim. Ainda assim, eu modifiquei algumas coisas, por exemplo, em tipografia. Se eu começar... E caligrafia também. Né? Caligrafia é fazer as letras à mão. E tipografia é desenhar a letra que depois você vai apertar e vai saindo lá na tua tela ou no jornal. Então, na tipografia, se eu começar a te ensinar a desenhar o A, e aí desenhar aquelas perninhas do A, e essa parte mais grossa, essa mais fina, começar a te ensinar todas as letras do B, e ficar repetindo. Caralho, que saco, mano. Tu não vai mais querer estudar, você vai achar um saco a aula. Não dá. Então eu tento inverter e fazer, tipo, o que você quer fazer afinal com essas letras todas que você quer aprender? Por que você quer aprender? Para fazer depois uma composição gráfica que tenha letras, que seja foda, que seja forte aquilo. Você não sabe muito como, mas a composição gráfica tem que estar, né, com força, né? Então, pronto, eu levo a pessoa logo para aí. Eu quero que nos primeiros 40 minutos eu já vou dar tanto mini truques para ela que ela vai conseguir fazer uma composição irada, com letra, com tudo. E daqui a pouco ela vai me perguntar, mas como é que eu faço esse cantinho do ar? E como é que Ela vai procurar a parte chata. Eu acho que inverter isso, primeiro você toca fogo na alma da pessoa, deixa a pessoa inspirada, querendo muito fazer aquilo. Se eu falo, porra, eu sou bom nisso, me dei bem, tô mandando bem, deu nem meia hora, o cara já tá cantando enquanto desenha, porque ele pensou, pô, sou foda, sou bom. Aí depois ele vai me perguntar toda a parte chata, isso aqui, acho que isso, aí ele começa a ganhar os livros. Toma, meu irmão, essa parte aqui, vai ler, vai. E aí vira nerd se quiser, né? E aí, no tempo dele, e não o contrário. Lê esse livro todo, depois no final você vai desenhar um pôster bonito. Não, bicho, deixa o cara desenhar um pôster bonito agora. Aí depois a gente vai, tá tranquilo. Então é isso que eu tô tentando inverter. É tipo incendiar a pessoa antes de fazer dela uma estante que eu vou botando de livro. Mas você falou sobre essa questão de identificar o que a pessoa, o que ela quer, né? Antes de começar a ensinar. Qual que é, assim, o que você vê como o primeiro objetivo que quando as pessoas procuram para ter uma aula? O que você vê, assim, delas, o que leva elas a quererem ser artistas ou quererem aprender mais sobre arte? Olha, eu dei cursos bem diferentes para pessoas bem diferentes. Já tive muitos alunos que entraram no curso só porque acham tipografia uma coisa meio misteriosa e bacana, que tá o dia todo, sabe? Vejo algumas pessoas indo por curiosidade. Não sei, que ela não está indo para botar aquilo como mais uma ferramenta dela para fazer dinheiro, para trabalhar, para melhorar o que ela faz. Não, acho que muitas pessoas vão por curiosidade.
e outras porque, tipo, sou designer, preciso saber tipografia, né? Esse é o público maior. E você, quando começou... E o primeiro, então, quando eu comecei a dar aula, primeiro me chamaram para palestras, e eu vi que eu ia bem na palestra, dar aquele nervosismo grosseiro no início, né, antes de começar, aí depois do primeiro minuto tá solto, né. Me fala aí um pouquinho dos teus jogos, o que você está fazendo hoje, o que você gosta, o que você não gosta, o que você está fazendo. Esse quadro tem coisa para acontecer ainda, mas eu terminei ele, entre aspas, para ir para uma exposição. Saber que eu podia dar maquiar para inaugurar a loja antes de estar terminada. Pronto, eu vou voltar nele. Eu acho que existem vários tipos de linguagem dentro do que a gente chama de arte, né, das artes plásticas. A arte comunica, então muita gente vai usar e usou na história a arte como um meio de comunicar mensagens que talvez não fossem aceitas na época ou que fosse difícil de falar e tal, e assim como o humor, lá, né? Tem maneiras de falar que as pessoas aceitam mais facilmente, assim. Eu não sou muito político na minha arte. A priori, eu não faço arte política como bandeira. Eu acho que a política está em tudo, né? Desde a maneira como a gente fala, se veste qualquer coisa, a gente não tem como dissociar. E então a minha arte está imbuída de política, de ideias sociais também. Mas eu não faço... Por exemplo, eu estou pintando coisas que são muito da classe média. E que eu gosto, eu odeio televisão na sala, sacou? Então pintar uma televisão onde está tudo, né, em perspectiva não, a televisão está de frente, está de trás, mas está de costas para você, mas está reta. São pequenas coisinhas que eu vou botando, que eu sei que isso não vai mais existir daqui a pouco, sabe? Esse tempo vai passar. Então, eu estou me perdendo no que eu estou falando, mas é porque você perguntou sobre essa coisa da mensagem, de passar a mensagem pela arte e dela poder ter um cunho social e trazer soluções para o mundo ou ajudar o mundo de alguma forma. Eu não tenho uma resposta certa de como eu faço isso. Eu me sinto ainda muito aprendiz, estou fazendo e pintura de tela é uma coisa nova para mim. Eu pinto há 3 ou 4 anos. Antes disso eu só pintava murais, fazia ilustração, muito desenho em caderno, desenhos em folhas. Então para mim é um novo suporte que eu vou aprender muito. E com essas pequenas coisas, sabe, que eu vou botando tipo... É o que eu falei, eu comecei muito cedinho, sacou? A trabalhar com ilustração, e aí com mural. Imagina, eu comecei a pintar grafite no ano 2000. Pichar em 99, mas pronto, grafite no 2000. Pô, em 2003, 2004 já começou a surgir trabalho, e aí eu era ali dos pioneiros ali do Rio de Janeiro, né? A coisa estava começando, a cena começou a bombar mesmo, grafite, como a TV Globo queria mostrar grafite, tudo era grafite, Malhação tem grafite, BBB tem grafite. Foi em 2004, 2005, a parada, bum! E aí eu tava, não deu pra virar dançarino, cantor, não deu pra virar matemático, não deu pra fazer outras coisas que eu queria. Aí eu fui puxado, bora! Eu acho o tempo que ela vai sobreviver e a exposição dela mais do que o tamanho. A escala, pra mim, tanto faz, porque os meus desenhos de caderno têm o tamanho do meu dedinho no máximo, só desenho. E os murais são prédios. Beleza, muda o tamanho, muda um pouco a técnica. Mas o fato de eu estar fazendo um trabalho que está na rua, que todo mundo vai ver, ou eu não escolho quem vai ver, o trabalho está exposto completamente. Eu vou ter, num dia que eu pintar numa avenida, eu vou ter exposição maior do que provavelmente todas as galerias de Lisboa juntas durante um mês. Eu vou ter em um dia. Vai ser uma conta basicamente perto disso aí. É bem diferente. Então você muda muito sua linguagem. Eu mudei muito a minha linguagem por causa disso. Eu tentava ser político e fazia umas coisas tipo Parasitas no Poder, com uma parasita segurando a balança e a espada, e fazia várias coisas trabalhando simbolismo em cima da política
pichava todos os outdoor, Rosinha Garotinho, César Maia, Júlio Lopes, mano, Francisco Dornelles. Eu ainda lembro alguns nomes que eu fazia missão, li o texto, pensava já algumas coisas para ferrar o texto dele, mexia na cara do cara, ia com a escada. Então, grafite e arte de rua, eu sempre gostei de pôr mais uma ideia de política ou uma ideia social, algum protesto, alguma ideia para as pessoas, porque, cara, tem milhões de pessoas vendo sua arte, várias vão parar para falar contigo, vão dar muita opinião, principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas se metem. Isso é bem legal, porque você começa a construir, aos poucos, uma noção do alcance de opiniões, sabe, tão grande, e aí dá vontade de ser mais direto e, pelo menos para mim, na verdade, foi isso. Me deu vontade mais de comunicar com todos e transformar, e botar minha arte no mínimo denominador comum, né, que normalmente isso é usado como um termo pejorativo, né, nivelar por baixo. E é o que eu fazia, feliz da vida, e achava que era a melhor coisa que eu podia fazer quando pintando grafite. Você falou sobre essa coisa de todo mundo dar opinião. A gente vive num mundo onde todo mundo tem opinião para tudo, ainda mais intensificado por conta das mídias sociais. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre a opinião? Eu gosto que as pessoas deem opinião delas, bastante. E, tipo, ensaio, né? Quando um escritor escreve sobre um tema que ele não domina, é um ensaio. Então, as pessoas estão dando opinião, elas estão ensaiando, brother. É pra dar nome aos bois, é uma coisa muito masculina, né? Uma coisa muito yang, né? É de uma força, né? É dessa força yang, yin yang, cara. Eu acho que separar as coisas em yang faz tão bem às vezes, porque o yang é o seco, é o sol, é o masculino, são os nomes, as classificações, é separar o outro lado, o yin, é feminino, é a lua, é o úmido, é o que junta, é o que não tem nome, é o que se transforma, é a arte. Então tem várias coisas que você consegue colocar dentro dessas duas caixinhas, mais uma vez uma generalização, mas que ele fala que não é uma generalização, são polos de, como eu posso chamar, de energia, ou não é energia que eu quis dizer, mas são coisas que depois as pessoas não são yin ou yang. As pessoas possuem energias dos dois lados sempre, em lugares diferentes dela e em quantidades diferentes. Ela estava morta, brother, semi-morta. Aí cuidamos, e hoje ela está fortíssima, só, todas as flores abertas perfeitas, olha isso. Tá, parece de mentira. Parece de mentira, brother. De mentira. Tá sendo bem cuidada. Cuidado é tudo. Eu acho que o maior problema que a gente tem é falta de pensamento crítico, que as pessoas tivessem mais confiança e segurança nelas próprias, na maneira como elas pensam, na opinião delas. Eu acho que isso é ensinável. Existe essa palavra? Aprendível. Dá para passar para frente. É uma coisa que deveria ter nas escolas como a base fundamental, junto da língua, de ler, escrever e matemática. Para mim, acho que são mais fortes. História mais para frente, mas pronto, deveria estar na base sistemas de ensino que incentivasse a pessoa a pensar por ela própria, a saber, até, como se diz, gerar uma opinião, construir um argumento, saber o que são as premissas, saber como resolver na cabeça dela, ter esse tipo de estrutura de pensamento, que acho que aí você faz a pessoa ficar livre, né? mais segura dela própria para, não importa quantas pessoas estiverem falando alguma coisa, se através desse sistema, da linha de pensamento eu cheguei a esse ponto, nada deles que eles estão falando então vai estar derrubando isso, eu vou seguir com isso tranquilo. Mas se eu não tenho muita certeza do tipo de pensamento que eu tenho, da maneira como é que eu faço para estruturar isso aqui, é uma coisa que só vai intuitivamente, se tiver muita gente falando, eu vou esmaecer, eu vou...